Parábola do filho pródigo. Diz assim: contínuo, um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E lhes repartiu os haveres. E passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio naquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Amém? Coloca a mão sobre a palavra, curva a sua cabeça. Senhor nosso Deus e nosso Pai, fala o nosso coração, que não seja o Douglas, que não seja a carne, mas que seja o teu Espírito, falando a cada coração e a cada vida, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que verdadeiramente necessitamos e precisamos ouvir, da voz do Pai Celeste, do Pai Eterno, do Pai que entrega tudo o que nós precisamos. Diga assim seja. Então, eu lendo essa palavra e meditando nessa palavra, Deus ele me dá uma visão diferente, porque presta atenção na palavra, porque Deus vai falar com você. Amém? O filho pródigo, ele tinha tudo em suas mãos. O filho, ele tinha fartura. O filho, ele vivia bem, ele comia bem, ele tinha roupas, não faltava nada para ele. Mas ele tomou uma decisão, tomou uma atitude, né? Como Deus respeita as suas decisões, Deus respeita aquilo que você quer, aquilo que você faz. Muitas das vezes não é o que Deus quer, mas como você quer, Ele permite você fazer, para que você veja na tua vida que quem manda é Ele, quem controla na tua vida é Ele. Então o filho pródigo decidiu pegar suas coisas e foi embora. E chegou um momento ali, uma situação, uma circunstância da vida dele, que ele acabou perdendo tudo. Ele perdeu tudo, ficou na miséria, na pobreza, na ruína. E a Bíblia diz que a situação desse filho pródigo aí que foi embora da presença do pai foi tão ruim, foi tão difícil, que ele desejou comer alfarobas dos porcos, ou seja, lavagem. Um filho que tinha tudo, quando estava na presença de quem? Por isso que você não pode sair da presença do pai, porque tudo que você tem, tudo que você é, e tudo que você já alcançou e conseguiu até hoje, foi porque o pai ele te deu, e ele vai te dar mais se você ficar na presença dele. Isso não é nada do que Deus ainda preparou para você, do que Deus vai colocar nas tuas mãos. Então o filho pródigo, ele foi embora, partiu, e quando ele caiu lá na lama, no fundo do poço, a Bíblia diz que ele caiu em si. E quando ele caiu em si, ele se arrependeu. Ele se arrependeu e ele voltou para os braços. Se fosse um homem, não perdoaria. Se fosse um homem, viraria as costas. Como Deus não é homem, Deus ele é misericordioso, ele é poderoso, e ele não olha para nossas falhas, nem para nossos erros, mas Deus ele só espera, ao menos, que você se arrependa, que você caia em si e veja o erro que você cometeu. Então quando ele correu para os braços do seu pai, a palavra de Deus diz que o pai estava de braços, amém, diga glória a Deus. Então diga para a pessoa que está ao teu lado: Deus está de braços abertos para você. Diga glória a Deus. E quando ele chegou até o pai, a Bíblia diz que o pai, além de estar de braços abertos, o pai colocou um anel no dedo dele. O pai colocou uma sandália nos pés dele. O pai preparou mas o pai só fez isso porque ele se arrependeu. E quando o filho se arrepende, isso quebranta o coração de um pai. Você quer chamar a atenção de Deus? Você quer se voltar para Deus? Você quer que Deus devolva o direito da herança, daquilo que é teu, da promessa que Ele te fez? Então se arrependa.
Ainda que você diga: bispo, eu cometi um grande erro, eu cometi uma grande falha, mas quem nunca pecou, que atira a primeira, quem nunca errou, que atira a primeira pedra. Então, o pai recebeu, fez uma festa, colocou um anel no dedo dele, colocou a sandália e preparou lá a festa para ele. Mas a Bíblia fala sobre o irmão mais velho, ele ficou indignado. Por quê? Porque o irmão mais velho nunca tinha errado, nunca tinha feito de nada para o seu pai. E ele questionou. Ele disse: pai, nunca fiz nada de errado. O meu irmão pegou a parte que lhe pertencia, foi embora, gastou com meretriz, gastou com aquilo que não convia, e o senhor ainda prepara uma festa. Você sabe o que o pai falou para ele? Meu filho, eu vim buscar aqueles que estavam perdidos. Meu filho, eu vim reviver o teu irmão que estava morto. Quando você não conhecia Jesus, você tinha uma vida morta. Quando você não conhecia Jesus, você estava perdido, mas Jesus, Ele te achou. Você crê que Jesus te achou? Você crê que Deus te encontrou? Então fala para a pessoa que está ao teu lado: Jesus te encontrou. Não foi obra do acaso. Diga para ela assim: não foi obra do acaso. Ele te achou de verdade. Ele te escolheu. E por isso que você está aqui nessa noite. E nessa noite você vai sair daqui não só com o abraço do Pai, mas nessa noite você vai sair daqui com uma vida transformada, uma vida abençoada, porque é isso que o Pai tem para você. Você vai sair. O que é que eu entendo com essa passagem do filho pródigo? Eu entendo que nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para você rever os seus conceitos. Nunca é tarde para você rever os seus valores e se voltar para Deus. Escuta o que eu vou te dizer. Deus tem um mistério nessa noite para revelar para você. Você tem que entender que o trabalhar de Deus é diferente do homem. Se esse filho pródigo tivesse errado com o homem, tivesse falhado com o homem, tivesse feito tudo isso que ele fez com o homem jamais e nunca o quê? Vocês falaram aí, nunca e jamais. Mas eu quero provar e mostrar para você que o Deus que você serve, Ele é poderoso, misericordioso e Ele é fiel, não só para te perdoar, mas para te dar uma nova vida e colocar sobre você uma nova história. Quando ele voltou, o pai disse para o outro irmão, o mais velho: filho, você sempre esteve comigo. Esse teu irmão que voltou agora, ele estava perdido e foi achado. Ele estava morto e reviveu. E outra coisa, filho, não esquenta a cabeça não, não se preocupa não, porque tudo que é meu é seu. Nessa noite eu quero que você saia daqui com essa palavra: tudo que é do Pai é teu, tudo que é de Deus é teu. Não se preocupa com a prosperidade não, porque ela vai vir na tua vida, é dele. Não se preocupa com isso ou com aquilo, porque o Pai eterno, Ele já preparou o melhor para você. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você tem pedido a Deus, mas eu tenho certeza que se você não sair da presença do Pai, Ele vai te surpreender. O filho pródigo perdeu, porque ele saiu da presença. Você pode enfrentar lutas, problemas, adversidades, dificuldades, mas nunca, jamais saia da presença do Pai. Fique na presença dEle. Mesmo passando luta, você vai passar na presença de quem? De Deus. Mesmo na dificuldade, eu vou passar na presença de quem?
mesmo na situação difícil, eu vou passar na presença, porque se você ficar firme na presença dele, ele vai fazer você dar a volta por cima, ele vai fazer você ver a glória dele. Se você ficar firme com ele, ele vai colocar um sorriso no teu rosto. Se você ficar firme com ele, ele vai te dar motivo para você se alegrar, para você sorrir. Sabe por quê? Porque tudo que é dele é teu também. Pode glorificar. Tudo que é de Deus. Então escute, não se preocupe, não fique angustiado, não fique triste, não fique desesperado. Mas bispo, até quando eu vou viver essa situação, bispo? Até quando? Até aonde? Para onde eu vou? Não tem saída, eu tento daqui, tento dali, já fiz de tudo. Fique em paz, só fica na presença de Deus, porque ele vai trazer a solução que você precisa. Ele vai trazer. Deus, ele conta, Jesus na verdade, ele conta essa parábola do filho pródigo, mas trazendo um grande ensinamento. Lê o versículo 32. Versículo 32. Entretanto, era o quê? Que se alegrarmos, que nós regozijássemos, se alegrássemos e nos alegrássemos, porque esse é teu irmão que estava o quê? E o quê? Ele estava perdido e foi? Então diga assim: Bispo Douglas, tudo na minha vida não é obra do acaso, é porque Deus me encontrou, Deus me achou, e esse meu Pai é fiel para me abençoar. Você crê nisso? Você confia nessa palavra? Você escolhe, ou você fica na presença de Deus e vive uma vida de qualidade e abençoada, ou você faz que nem um filho pródigo. Esse aqui, graças a Deus, ele teve tempo de se arrepender e voltar. Tem muitos que não têm essa oportunidade de se arrepender e voltar para os braços. O Pai tem sido generoso com a senhora e com o Senhor, com seus filhos, com a sua vida. Então presta atenção no que o bispo vai dizer. Não vale a pena você sair dos pés de Jesus.